Oi, pessoal! Vamos iniciar então a parte de reações orgânicas. Nós vamos ver algumas definições sobre reações orgânicas, especificamente aplicadas para ácidos e bases. Como foi comentado no início da disciplina, no início das aulas, a junção das duas disciplinas, orgânica e analítica, acabou reduzindo um pouco os conteúdos, né? E a parte de reações orgânicas propriamente ditas vai ser visto lá em química farmacêutica. Então agora eu vou fornecer só algumas informações, algumas nomenclaturas, alguns conceitos que vocês certamente utilizarão bastante na disciplina de química farmacêutica. Toda essa parte desse conteúdo, ela pode e deve ser acompanhada no capítulo 3 do Solomons, aquele livro que eu mandei em PDF para vocês, ou se vocês quiserem pegar o livro físico, na biblioteca também está à disposição. É importante lembrar que as reações químicas, elas são caracterizadas pela modificação química das substâncias envolvidas. Então, eu tenho no início reagentes com características específicas e depois que a reação aconteceu, eu terei substâncias diferentes formando o que a gente chama de produtos. Bem, as reações, elas acontecem na química orgânica a partir de 4 tipos. Então, elas podem acontecer a partir de 4 tipos gerais. Então, nós temos, inicialmente aqui, as reações de substituição. Como o nome já diz, nas reações de substituição, a substituição dos elementos dos reagentes iniciais. Então, essas reações acontecem em compostos saturados, ou seja, que só tem ligações simples, ou em compostos aromáticos. Então, nesse exemplo aqui, o que aconteceu? O OH substituiu o Cl. Observem que o produto formado, ele tem o CH3 ligado com o OH. Então, o OH substituiu o Cl nesta reação. Um outro tipo de reação orgânica é o tipo de reação por adição, que acontece em compostos insaturados, que apresentam ligações múltiplas, duplas ou triplas. Então, o que acontece é que essa ligação dupla ela é rompida e no lugar de cada uma dessas ligações vai entrar um átomo, nesse caso aqui, um átomo de bromo. Então, percebam que o produto formado, ele tem cada carbono formando uma ligação com cada um dos átomos de bromo. Também acontecem reações de eliminação. A reação de eliminação, ela é o oposto da adição, essa última que nós vimos. Então, na reação de eliminação, elimina-se, a molécula perde elementos e adquire ligações duplas ou até mesmo ligações triplas. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai ser eliminado da molécula o H e o Br, formando o ácido bromídrico, né? E a molécula orgânica resultante, observem, ela adquire uma ligação dupla aqui. Então, ela é o oposto da reação de adição, certo? E, por fim, o quarto tipo que nós veremos aqui é a de rearranjo, onde há uma reorganização das moléculas do reagente, formando um outro tipo de molécula, então um novo produto. Então, simplesmente não há participação externa nem eliminação de substâncias, elas simplesmente se reorganizam, formando uma nova substância. É claro que para que cada uma desses quatro tipos de ligações aconteça, é necessário que hajam condições específicas de temperatura, de pressão, atmosfera, enfim, todas as condições devem ser satisfeitas para que cada uma dessas reações aconteça efetivamente. Então, as reações em compostos orgânicos, elas envolvem a formação ou a quebra de ligações covalentes. Então, esta quebra, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. A ligação pode quebrar de forma que cada fragmento retira um elétron da ligação de forma homolítica, é o que a gente chama de homólise. Então, nesse caso aqui, observem, há a formação de dois radicais. Então, há uma quebra
homogênea, então quebra exatamente no meio da ligação covalente, e eu tenho então um radical A com um elétron e o radical B com um elétron disponível para fazer uma nova ligação. No caso, pode acontecer também dessa quebra acontecer de forma que um dos fragmentos fique com os dois elétrons e o outro fragmento, então, ele fica com o orbital vazio. Então, a gente diz que a quebra aconteceu de uma forma heterogênea ou aconteceu uma heterólise, né? Então, no caso da heterólise, acontece uma quebra de forma que esse par de elétrons ele vai ficar com um dos átomos. Aí há a formação de íons. Então, no primeiro caso, na homólise, uma quebra igual, no primeiro caso, há a formação de radicais. Um elétron fica com cada um dos elementos. Na heterólise, uma quebra diferente, a quebra não acontece de forma homogênea. Eu formo íons, porque um dos átomos, um dos elementos, ficou com os dois elétrons e adquire a carga negativa. E o outro átomo, o outro elemento, ficou sem nenhum elétron, ele fica com um orbital vazio, então com uma carga positiva. As reações heterolíticas, as quebras, os rompimentos heterolíticos, eles quase sempre acontecem em ligações polares. Então, eu tenho uma ligação covalente polar. Um dos elementos é mais eletronegativo que o outro, então atrai mais fortemente aquele par de elétrons. Então, ocorre rompimento aqui, e aí o mais eletronegativo fica com o par eletrônico. Mas, normalmente, para que essa quebra aconteça, é necessário que uma outra molécula participe desta quebra. Então, essa outra molécula que vai auxiliar a formação da nova ligação. Então, essa nova molécula, ela ataca essa ligação, então, ela ataca o polo positivo, então, ela tem elétrons para doar aqui, né? Essa seta está indicando essa doação de elétrons, e ao retirar, ao roubar, entre aspas, né, esse A positivo da molécula, há a formação, então, aqui do radical B com carga negativa, que seria um íon, né, com carga negativa. E no caso desta heterólise acontecer em ligações entre átomos de carbono, pode haver a formação de carbânions ou de carbocátions. Isso vai depender do ligante aqui. Então, se o ligante for, o ligante Z, eu chamei de Z aqui, né? Se o ligante for um elemento mais eletronegativo do que o carbono, esta heterólise vai acontecer de forma que esse elemento Z vai adquirir uma carga negativa, porque ele vai ficar com os dois elétrons da ligação covalente, e haverá a formação de um carbocátion. O carbono adquire uma carga positiva, porque ele perdeu o seu elétron da ligação. Agora, se o Z for menos eletronegativo do que o carbono, então haverá a heterólise de forma que o par de elétrons ele vai ficar com o átomo de carbono. E aí o carbono adquire uma carga negativa, que é chamado de carbânion. E ainda continuando com os conceitos dentro da química orgânica aplicado para as reações orgânicas, é importante definir também o que são eletrófilos. Eletrófilos são reagentes amantes de elétrons. Então, eletrófilos, eles procuram elétrons para obter uma camada de elétrons de valência mais estável. Ou seja, eles são reagentes deficientes em elétrons. São os carbocátions que nós acabamos de ver aqui. Então, eles precisam formar ligações recebendo elétrons. São os chamados ácidos de Lewis. E os nucleófilos são reagentes amantes do núcleo. Eles procuram um próton ou algum outro centro carregado positivamente, porque eles são ricos em elétrons, ou seja, eles são os carbânions, seriam as
bases de Lewis, né? Eles têm elétrons para doar. E agora, para darmos continuidade aos próximos conteúdos, eu quero relembrar com vocês as definições de ácidos e bases, de acordo com Bronsted-Lowry e depois de acordo com Lewis, que nós vimos na Química Geral no semestre passado. Bem, de acordo com Bronsted-Lowry, ácido é uma substância que pode doar um próton, no caso o próton H+. E a base é a substância que recebe, que aceita este próton. Então, no caso, se nós observarmos esta reação aqui de diluição, de dissolução do HCl em água, observem que há a formação do H3O+, e do Cl-. Então, eu vou classificar aqui cada uma dessas quatro substâncias em ácido e base de acordo com a doação ou o recebimento de H+. Então, observem que quando eu começo aqui com H2O e HCl, eu vou obter H3O+, e Cl-. Percebam que esse HCl, ele doa o H+ para o H2O. Então, por isso, o HCl é chamado de ácido e a água, neste caso aqui, é chamada de base porque está recebendo o H+. Agora, da mesma forma, quando eu verifico a reação inversa, eu percebo que o H3O+, ele doa o H+ para o Cl-. Então, o H3O+, é o ácido conjugado da água, do H2O, e o Cl- é a base conjugada do HCl. Então, a gente forma os pares, né? O par de base e ácido, e aqui ácido e base, que a gente chama de pares conjugados. E agora, a definição de Lewis para ácidos e bases. Observem que, de acordo com Lewis, o ácido é toda substância que aceita receber um par de elétrons. E a base, por sua vez, a base de Lewis, é toda substância capaz de doar um par de elétrons. Então, eu terei sempre, para facilitar, uma seta que indica a substância que tem o par de elétrons, que vai ser a doadora de elétrons, e essa seta está indicando aonde vai acontecer a quebra das ligações. Então, nesse caso aqui, a base de Lewis é o NH3, porque é doador de elétrons, e nesse caso o HCl é um receptor de elétrons, então ele é o ácido de Lewis. Bem, dentro da química orgânica, nós temos algumas substâncias que são considerados ácidos orgânicos, ou seja, que podem doar o H+, ou receber o par de elétrons de acordo com as duas definições ácido-base que eu acabei de comentar com vocês. Então, dentro da química orgânica, são considerados ácidos orgânicos. Os ácidos carboxílicos, por quê? Porque eles têm um OH, né, dupla OH. Então, eles podem perder esse H+. Os fenóis também têm OH, também são chamados de ácidos orgânicos, e os álcoois também têm OH, chamados de ácidos orgânicos. Eu coloquei uma seta aqui em vermelho para indicar a força ácida. Então, os ácidos carboxílicos são mais fortes do que os fenóis, ou seja, os ácidos carboxílicos, eles têm a capacidade de perder o H+ com maior facilidade. Então, eles são mais fortes, eles ionizam mais facilmente, seguido dos fenóis e seguido dos álcoois, que são os ácidos mais fracos, porque eles não perdem tão facilmente o seu H+. E são consideradas bases orgânicas as aminas, né? Então, por quê? Porque elas têm a capacidade ou de receber H+, ou de doar um par de elétrons, porque o nitrogênio tem um par de elétrons não ligante. Então, eles são capazes de doar esse par de elétrons. Então, aqui eu também coloquei em ordem, né, de força. As aminas secundárias são as aminas mais fortes, seguidas das aminas primárias, terciárias, depois vem a amônia
E, por fim, as aminas aromáticas, que também são capazes de doar o par de elétrons, mas são fracas porque não recebem esse H+, e não doam esse par tão facilmente. Então, como nós vimos, o carbocátion é aquela substância que tem uma carga positiva, por sua vez ele precisa receber elétrons, então ele é um eletrófilo, e por isso ele é classificado como ácido de Lewis. Os carbocátions, eles, durante a heterólise, eles perderam o seu elétron. Então, eles têm somente 6 elétrons na camada de valência e, por isso, uma carga positiva. Então, durante uma reação, esse carbocátion, ele vai buscar uma ligação com uma base de Lewis, que é um ânion, que tem um par de elétrons para fornecer e formar a ligação, e aí os dois adquirem a estabilidade. E o carbânion, por sua vez, ele é o nucleófilo, ele tem uma carga negativa, ele tem um par de elétrons para formar a ligação, para fornecer e formar a ligação. Então, a tendência desse carbânion é fornecer esse par de elétrons para um ácido de Lewis, porque o carbânion tem 8 elétrons na camada de valência e uma carga negativa, porque durante a heterólise houve a quebra e ele ficou com o par de elétrons da ligação covalente. E como pode ser percebido durante todas essas explicações, apareceram várias vezes setas curvadas mostrando, ilustrando as reações. Então, essas setas, elas geralmente servem para mostrar o fluxo de elétrons numa reação, e elas geralmente iniciam num sítio de maior densidade de elétrons, pode ser uma ligação covalente ou até mesmo par de elétrons não compartilhado que vai ser doado, que vai ser fornecido, e essa seta ela vai apontar para o sítio deficiente de elétrons, quem vai receber esse par de elétrons. Vamos observar aqui nessa reação, então, que mostra a quebra, né, do ácido clorídrico. Então, observem que tem uma setinha rosa, que mostra que durante a quebra desta ligação covalente, o Cl ficou com o par de elétrons da ligação, adquirindo então uma carga negativa, formando Cl-. E a seta azul mostra que o par de elétrons não ligantes do oxigênio vai ser doado, vai ser fornecido ao H+, formando o H3O+ aqui, certo? Então, agora nós vamos quantificar a acidez de um composto. Nós podemos quantificar a acidez informando o valor do pH, que é dado em termos de concentração de H+, certo? Ou em termos de pKa, que é o mais comum. Bem, assim como o pH é obtido pelo logaritmo negativo da concentração de H+, o pKa também é dado pelo logaritmo negativo do Ka. Mas o que é o Ka? O Ka é uma constante de equilíbrio ácido. Então, vamos lembrar o que é equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é obtido, nós vimos lá na cinética química, na química inorgânica, o equilíbrio, ele é atingido quando as concentrações de produto se igualam às concentrações dos reagentes. Então, eu tenho uma reação reversível, que acontece nos dois sentidos, direto e inverso, né? E as concentrações não se alteram mais. Então, o equilíbrio é atingido quando as duas velocidades se igualam. A velocidade direta se iguala à velocidade inversa. E aí eu tenho o Kc. Lembrando que o Kc é a constante de equilíbrio, certo? A constante de equilíbrio sempre vai ser dada pela relação, pela divisão entre concentrações de produtos dividido pela concentração dos reagentes. Cada uma dessas concentrações elevado nos seus devidos coeficientes. Então, nesse caso aqui, o Ka, como eu tenho uma concentração como eu tenho um equilíbrio ácido, né? Então, eu vou falar em termos de Ka.
Vou aplicar a mesma relação lá da constante Kc. Eu tenho em cima a concentração, as concentrações dos produtos, então H3O+, vezes a concentração do A-, e embaixo as concentrações dos reagentes. Nesse caso aqui, concentração da água vezes a concentração do ácido HA, certo? Bem, foi percebido ao longo dos experimentos que a quantidade, a concentração da água, ela não se altera, ela é uma constante. Então, a gente pode excluir essa concentração da água. Então, o Ka, para o cálculo do Ka, vai sobrar somente a concentração do H3O+, vezes a concentração do A-, como está aqui, e embaixo a concentração do HA, certo? Então, reorganizando isso aqui, nós vamos ter a equação que eu vou mostrar no próximo slide. Então, reorganizando aquela equação anterior, vou passar o Ka para um lado, a concentração do H3O+ para o outro, eu obtenho essa equação aqui de cima, onde eu tenho concentração de H3O+ igual a Ka vezes as concentrações, a relação entre as concentrações do ácido sobre a base conjugada, o A-, né, que vem daquela equação lá do slide anterior. A partir da reorganização dessa equação, aplica-se aqui uma manipulação matemática, né, que é muito utilizado quando se tem concentrações muito baixas, enfim, que é o logaritmo negativo. E aí a gente obtém, a partir do logaritmo negativo do H3O+, a gente tem o pH, né, o H3O+, é a concentração do H+, na verdade, né? O logaritmo negativo do Ka, nós temos o pKa, e o logaritmo negativo das concentrações de H, enfim, tem a manipulação matemática toda que não vem ao caso aqui, né? A gente tem o log da concentração do A-, que é a concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido, o HA. Essa equação aqui, ela é muito utilizada, e vocês verão ela muito certamente lá na química farmacêutica. Ela é chamada de equação de Henderson-Hausenbach. Vocês vão ver muito essa equação aqui. Nós não vamos aplicar essa equação aqui, porque a gente não tem tempo, certo? Mas nós vamos voltar a falar sobre ela lá na química analítica. Só quero que vocês saibam que ela existe, eu não vou cobrar nem a aplicação, nem vou explicar como é que utiliza, enfim. Só quero que vocês saibam que ela existe e que ela vem da manipulação matemática lá da aplicação, né, numa reação ácido-base, e da concentração de uma reação ácido-base a partir da constante de equilíbrio Ka, certo? E é só importante saber também que essa equação, ela relaciona pKa, então, da constante de equilíbrio ácida, com o pH. Então, ele diz o quê? Ele diz que uma substância existe na sua forma ácida. Então, uma substância ela é ácida quando? Quando o pH for menor do que o pKa, certo? E ela é básica quando o pH for maior que o pKa. Então, é isso que eu quero, só isso que eu quero que vocês gravem, então, que vocês lembrem, tá? Que existe essa equação de Henderson-Hausenbach, ela relaciona pH com pKa, e ela diz que é ácido quando o pH é menor que pKa, e é básico quando pH for maior que pKa, tá? E mais um slide aqui para relembrarmos alguns assuntos, né, já vistos. Falei em solução ácida e básica de acordo com a relação para Henderson-Hausenbach. Agora aqui, só para relembrar aqui, o que é uma solução ácida? Uma solução ácida é aquela que tem uma concentração de hidrogênio, de H+, ou de H3O+, também posso falar, né? Maior que 10⁻⁷ molar, mol por litro. E a concentração, por sua vez, a concentração de OH-,
ela é menor do que 10 a menos 7. Isto para condições de temperatura igual a 25 graus Celsius, né? E a solução básica é aquela onde a concentração de H+ é menor que 10 a menos 7, a concentração de OH- é maior que 10 a menos 7 molar. Para uma solução neutra, isso é bem importante, a solução ela vai ser neutra quando as concentrações de H+ e de OH- forem iguais a 10 a menos 7 molar. Então, dessas concentrações, eu tiro o valor do pH e do pOH, né? Então, eu tenho solução ácida quando o pH é menor do que 7. Solução básica quando o pH é maior do que 7. E a solução é neutra quando o pH é igual a 7. Lembrando, né, que pH é dado pela relação matemática, né? pH é menos o log da concentração de H+, certo? Bom, para algumas substâncias, então aqui eu coloquei uma relação de valor do pH para algumas substâncias, né? Então, aqui no meio eu tenho o pH ácido, ou o pH neutro aqui no meio, né? pH igual a 7, então água pura, tem um pH praticamente neutro, e à medida que vai reduzindo esse pH, eu vou tendo uma solução mais ácida, então aqui eu tenho suco gástrico, limão, vinagre, e à medida que eu vou aumentando esse pH, eu tenho soluções mais básicas, então sangue, água do mar, detergente, uma soda, né, soda cáustica, por exemplo, são básicos, certo? Só para relembrar mesmo essa parte aqui. Voltando a falar sobre pKa e Ka, então a mesma relação que eu apliquei lá para o pH, eu aplico aqui para o pKa, né? Para encontrar o pKa. Então, pKa é igual a menos o log do Ka. Então, eu tenho que usar uma calculadora para calcular, né? Esse logaritmo negativo do Ka. Quando eu tenho valores em termos de potência de base 10, por exemplo, Ka igual a 10 na 2, o pKa vai ser menos o log de 10 na 2. Se eu colocar na calculadora, vai dar igual a menos 2, né? Então, se o Ka vale 10 na menos 2, menos log de 10 a menos 2 vai dar 2, e assim por diante, tá? Se vocês fizerem na calculadora, vocês vão obter esses valores. Então, o que nós podemos perceber aqui, então, que quando é que o ácido é dito ácido forte? Olha só, quando o pKa vale menos 2, 0, 2, né? E quando é que a base é forte? Quando o pKa for 10, 12, 14. Então, para valores menores, valores baixos, o ácido é forte. E para valores altos de pKa, o ácido é fraco e a base é forte, né? Então, o pKa é usado para descrever a força dos ácidos e é um número único sem expoentes. Então, eu vou aplicar o logaritmo negativo e vou extrair o valor do expoente que vai dar o valor desse meu pKa por via de regra, né? Então, a relação Ka e pKa é dada pelo logaritmo negativo. Então, quanto mais forte o ácido, maior a ionização, certo? Quando é que um ácido é dito forte? Quando ele ioniza muito em água ou em outra solução. Então, ele vai liberar bastante H+, ou H3 ou mais. Então, quanto maior a concentração, quanto maior essa relação aqui, né? Maior essa relação, H3 ou mais vezes a concentração do A-, maior vai ser o Ka. Então, quanto maior for essa quantidade aqui de cima, ou seja, mais ele ionizou, mais ele separou, né, na forma de íons, maior vai ser o Ka. Como o pK é dado pelo logaritmo negativo, então, quanto maior o Ka, menor o pKa. Essa é a relação. É um pouco confuso, mas é assim que funciona, né? A questão da relação matemática. Então, quanto maior o valor do Ka, menor vai ser o número pKa, tá? Então, aqui alguns valores do pKa para algumas substâncias. Vamos começar aqui pela água.
pKa 15,74. Os ácidos carboxílicos, eles têm um pKa em torno de 5 e a amônia, que é uma substância básica, tem um pKa 33. Então, quanto menor o pKa, mais ácida a substância. Aqui do lado, um comparativo entre várias substâncias inorgânicas e orgânicas. Então, começando pelo ácido iodídrico, com pKa em torno de menos 10. Um pKa muito baixo, então é uma substância muito ácida. Na sequência, o clorídrico, com pKa menos 7. O sulfúrico, pKa menos 3. São ácidos, bastante ácidos, né? Bastante fortes. E vamos começar agora aqui com os ácidos orgânicos. O ácido acético, né? O ácido etanóico, olha só, pKa 4,8. É bem maior do que dos ácidos inorgânicos, né? Então, acaba não sendo um ácido tão forte, mas dentre os ácidos orgânicos é o mais forte, né? Depois tem o ácido sulfídrico, pKa 7, o íon amônio, pKa 9,2. O amônio, ele vem da amônia, então é uma substância básica. Observem que é um pKa alto, né? Depois aqui a substância C6H5OH, esse aqui é o hidroxibenzeno, o fenol. O fenol é uma substância orgânica, um composto orgânico de caráter ácido, porém é um pKa relativamente alto, né? Então ele é um ácido fraco. Na sequência, um álcool, o metanol. Os álcoois também têm caráter ácido, mas verifiquem que se nós compararmos com aqui em cima, né, com os ácidos inorgânicos, então tanto o fenol quanto o metanol são ácidos fracos, né? Depois aqui na sequência, uma cetona, a propanona com pKa 20. Depois aqui o etino 25, então já é um pKa bastante alto, né? A amônia, aqui 33. Aqui embaixo é o benzeno, 43. E o metano com pKa 48. Então, observem que à medida que está descendo aqui, né, está aumentando o pKa, reduzindo a força ácida e aumentando a força básica, certo? Vamos lembrar aqui das definições de Bronsted-Lowry para ácido e base. Então, esta equação aqui de baixo, ela me mostra um equilíbrio ácido-base. Lembrando que o ácido o ácido de Bronsted-Lowry, né? É aquele que doa um H+, então nesse caso aqui eu tenho o HCl como ácido e o NH3 a base porque está recebendo o H+, certo? Do outro lado da equação, eu tenho os pares conjugados, né? O ácido conjugado e a base conjugada. Então, com relação à influência sobre a força ácida, nós temos que quanto mais estável for a base conjugada, mais forte o ácido. Então, se esta base aqui, esse Cl-, for uma base conjugada estável, significa que o HCl é um ácido bastante forte. Isso é verdade, tá? E da outra forma também, quanto mais estável for o ácido conjugado, mais forte a base. Então, aqui eu tenho como ácido conjugado o NH4+. É um ácido conjugado estável. Logo, a amônia é uma base forte, relativamente forte, certo? Então, é essa análise que vai ser feita quando se tratar de equilíbrio ácido-base. A eletronegatividade é uma propriedade química que interfere, que influencia na estabilidade do elemento.
Então, quanto maior for a eletronegatividade de um átomo, maior é a estabilidade dos seus orbitais de valência e, por consequência, mais estável será a sua base conjugada ou mais estável será o seu ácido conjugado. Por exemplo, aqui embaixo, olha, eu tenho o ácido fluorídrico que forma como base conjugada, isso aqui em água, né? A equação não está completa aqui, mas se estivesse completa, eu teria mais água, enfim. Então, o ácido fluorídrico tem como base conjugada o flúor menos, o íon flúor menos. A eletronegatividade do flúor é 3,98. O pKa do ácido fluorídrico, 3,2. Vamos ver agora a água. A água tem como base conjugada o OH-, eletronegatividade do oxigênio, 3,44. pKa, 15,7. Embaixo, a amônia. A amônia, dissolvida em água, vai ter como base conjugada o NH2-. A eletronegatividade do nitrogênio, 3. O pKa da amônia, 36. Então, esse pKa ele é muito alto, o que indica uma força básica, uma força ácida muito baixa, muito pequena. Por quê? Porque a amônia ela tem caráter básico, né? O metano aqui embaixo tem como base conjugada o CH3-. A eletronegatividade do carbono, 2,55. pKa do metano, 48. Ou seja, a força ácida aqui é muito baixa. Por quê? Porque ele tem um caráter relativamente básico, né? Outro fator que influencia na estabilidade do ácido ou da base conjugada é o tamanho do átomo. Quanto maior o átomo, mais difuso é o seu orbital de valência e melhor ele pode acomodar ou distribuir a carga, ou seja, quanto maior for o átomo, mais estável será a sua base, mais estável será o seu ácido conjugado. Então vamos aqui os exemplos. O ácido fluorídrico, o flúor tem um raio atômico de 42 pm. O pKa do ácido fluorídrico, 32. Bom, na sequência, vai aumentando o tamanho do raio da base conjugada. E olha o que acontece com o pKa, vai diminuindo. Então, a força ácida, ela aumenta com o aumento do raio atômico. E agora vem uma parte muito importante, que é o efeito indutivo. Isso aqui é muito importante, vocês vão ouvir falar muito sobre isso lá na química farmacêutica, porque através da substituição de alguns elementos por átomos ou por grupos de átomos, pode-se perceber um aumento ou uma redução da força ácida e um aumento ou uma redução da força básica. Por quê? Porque alguns átomos ou grupos de átomos têm a capacidade de retirar ou de doar elétrons para a cadeia carbônica, influenciando na estabilidade dos orbitais do átomo que está ligado ao hidrogênio em questão. Então, se modifica a estabilidade do átomo que está ligado ao hidrogênio, vai modificar a força ácida ou vai modificar a força básica conforme a situação que nós tivermos. Então, e quanto mais próximo o átomo estiver do hidrogênio, o átomo que realiza efeito indutivo, né? Quanto mais próximo esse átomo estiver do hidrogênio ou do par eletrônico, maior será o seu efeito sobre a acidez ou sobre a basicidade. Então, aqui nós temos os grupos receptores de elétrons,
ou que exercem efeito de retirada, retiradores de elétrons. Quem são esses elementos, esses grupos? O NO2, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, nesta ordem, né? Então, o que eles fazem, na verdade? Eles atraem para si os elétrons da cadeia, gerando um efeito indutivo negativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ácido etanóico. O etanóico tem um pKa 4,75, o etanóico. Observem que a adição de um cloro reduziu o pKa para 2,85. Então, o fato de ter um átomo de cloro aqui faz com que os elétrons sejam atraídos, retirados da cadeia carbônica. Bom, se reduz a densidade eletrônica nessa região aqui, facilita a retirada do hidrogênio, do H+. Observem que a adição de 2 cloros aqui no composto do lado, o pKa diminui ainda mais. Por quê? Porque 2 átomos de cloro vão diminuir ainda mais a densidade eletrônica, facilitando a retirada deste H+. 3 átomos de cloro reduz ainda mais, o pKa fica ainda menor, né? Então, reduzindo a densidade eletrônica, facilita a retirada do hidrogênio, aumenta a força ácida. Bom, aqui do lado nós temos 3 átomos de flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo, né? Ele atrai, ele diminui a densidade eletrônica sobre o oxigênio. Ao reduzir a densidade eletrônica, ele aumenta a força ácida. Por quê? Porque facilita a retirada do H+. Bem, então os elementos retiradores, receptores de elétrons, aumentam a força ácida e, ao contrário, diminuem a força básica. Por quê? Porque ao reduzirem a densidade eletrônica, dificultam a doação do par de elétrons do elemento básico, da substância básica, e então diminui a força básica. Agora nós temos os elementos doadores de elétrons, aqueles que empurram os elétrons para a cadeia carbônica. Então, quem são elementos doadores? São radicais orgânicos, 3 carbonos, 2 carbonos, 1 carbono e assim por diante. Então, por exemplo, olha só, o ácido fórmico ou metanóico tem um pKa 377. A adição de 1CH3, olha, aumenta o pKa, foi para 475, então reduz a força ácida, certo? Bem, os elementos doadores reduzem a força ácida e aumentam a força básica. Por quê? Porque se esses elementos doadores empurram elétrons, facilitam a doação do par de elétrons pela substância básica, então aumentam a força básica. Aqui eu trouxe outros exemplos, então, aqui então a tabelinha dos grupos doadores, dos grupos retiradores de elétrons, né? E aqui exemplos que mostram como é que a posição desses elementos pode influenciar. Então, eu tenho aqui primeiro eu tenho o ácido butanóico, pKa 4,8. Aqui embaixo, verifiquem, foi adicionado um átomo, foi substituído, né, um átomo de cloro no carbono 4. O pKa diminuiu um pouquinho. Por quê? Porque mesmo estando tão longe assim, o cloro ainda assim retira elétrons da cadeia, facilitando a retirada do hidrogênio. Agora, observem aqui em cima que o cloro foi adicionado no carbono 3. O pKa diminuiu ainda mais. Por quê? Porque o cloro está um pouquinho mais perto. E neste último exemplo, com o cloro bem pertinho, percebam que o pKa diminuiu ainda mais. Então, além do elemento retirador, a posição dele também influencia. Quanto mais próximo o elemento retirador de elétrons estiver, maior vai ser a retirada desses elétrons, né? E maior vai facilitar, né? Vai permitir que o hidrogênio saia mais facilmente. Então, aumenta a força ácida. Diminui o pKa, aumenta a força ácida.
Então, só para resumir o que foi dito até agora, a força ácida ela pode ser alterada conforme o grupo de indução. Se nós tivermos um grupo elétron atraente ou um retirador, né, que foi chamado ali, esse retirador ele vai puxar a densidade eletrônica para ele, facilitando a retirada do hidrogênio. Diminui o pKa, aumenta a força ácida. Se for um grupo elétron repelente, ou seja, um grupo que empurra os elétrons, ele vai empurrar, vai aumentar a densidade eletrônica aqui e vai dificultar a saída do hidrogênio. E aí diminui o caráter ácido. E agora vamos falar sobre o efeito indutivo sobre o caráter básico, que é o inverso do caráter ácido, né? Se nós tivermos grupo elétron atraente aqui adicionado, esse grupo elétron atraente, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair a densidade eletrônica para ele, vai reduzir a densidade eletrônica sobre o nitrogênio, por exemplo, se eu estiver falando de uma amina, né? Se reduz a densidade eletrônica sobre o nitrogênio, dificulta a doação do par eletrônico e dificulta o recebimento de H+. Não vai atrair H+, né? Porque vai ficar uma densidade positiva aqui, certo? Agora, se o grupo for elétron repelente, se ele empurrar os elétrons, então ele vai criar uma densidade eletrônica negativa sobre o nitrogênio. E aí vai facilitar a retirada, a doação do par eletrônico, ou vai facilitar o recebimento do H+. Então, aumenta o caráter básico da substância. Só para lembrar aqui, então, quem é que é considerado ácido orgânico? Os ácidos carboxílicos. Por quê? Porque eles doam H+. Os fenóis, que tem o grupo aromático, né, ligado a um OH, também doa H+, e os álcoois, que tem um H+ para doar. Com relação à força ácida, os ácidos carboxílicos são mais fortes do que o ácido carbônico, mais forte do que o fenol, mais forte do que a água, mais forte do que o álcool. Com relação às reações, só vou comentar aqui com vocês, então, álcool, fenol e ácido carboxílico reagem com sódio, somente fenol e ácido carboxílico reagem com o hidróxido de sódio e somente os ácidos carboxílicos reagem com bicarbonato de sódio. Por isso que os ácidos carboxílicos são os mais fortes, né? Então, eu trouxe mais um slide falando sobre efeito indutivo sobre as bases, porque eu não comentei muito sobre elas, né? Como é que acontece essa indução sobre as bases? Então, a cadeia carbônica, os radicais orgânicos, eles empurram os elétrons, eles são elétron repelentes, então eles vão empurrar os elétrons para o nitrogênio. Então, vão criar aqui sobre o nitrogênio uma densidade eletrônica bastante acentuada. Uma base é forte quando ela pode doar o seu par de elétrons ou quando ela recebe H+. Então, o fato de ter uma densidade eletrônica elevada sobre o nitrogênio aumenta o caráter básico desta amina, da propanamina ou propilamina, certo? Agora, a presença de um elemento elétron atraente ou de um elemento retirador de elétrons, né? Ele faz com que os elétrons sigam para ele, fiquem sobre ele. Então, ele diminui a densidade eletrônica sobre o nitrogênio. E isso faz com que reduza a força básica desta amina, certo? Então, comparando a força básica das aminas, a amina secundária, ela é a mais forte de todas, seguida da primária, depois terciária, amônia e amina aromática. Ah, mas por que a amina terciária não é mais forte do que a secundária, já que ela vai ter 3 radicais orgânicos?
porque aí tem a questão de espaço. A presença de 3 radicais orgânicos ao redor do nitrogênio dificulta a aproximação do H+. É só pela questão de espaço, certo? Então, a amina secundária ela é a mais forte, seguida da primária, e depois a terciária, amônia e amina aromática. Eu vou comentar também com vocês rapidamente sobre o caráter anfótero na química orgânica. Então, quando se fala em anfótero, são substâncias que apresentam características ácidas e básicas. No caso da química orgânica, os aminoácidos, os alfa-aminoácidos, apresentam caráter anfótero. Então, como nós já comentamos, os aminoácidos são substâncias que apresentam um carbono ligado, um carbono quiral, né? Carbono quiral, ligado a uma carboxila, ligado a um grupo amino, ligado a um hidrogênio e um radical orgânico. Então, ele é um carbono quiral porque ele apresenta 4 ligantes diferentes. Os aminoácidos, eles são alfa-aminoácidos. Por que alfa-aminoácidos? Porque não foi comentado, mas em alguns momentos podem aparecer a nomenclatura de alfa, beta, gama para os ácidos orgânicos, certo? Os ácidos carboxílicos. O que seriam essas nomenclaturas alfa, beta, gama e assim por diante? A partir do carbono 2, esses carbonos eles podem receber uma nomenclatura levando essas letras gregas, né? Alfa, beta e gama. Então, o carbono 2 é chamado de carbono alfa e nos aminoácidos é o carbono quiral, é o carbono opticamente ativo, ou carbono assimétrico que a gente chama, né? Porque ele tem 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono alfa, ele tem um ligante amino, um grupo carboxílico, um hidrogênio e um radical orgânico, e essa cadeia lateral, esse radical orgânico, é que vai determinar o tipo de aminoácido, porque vai identificar quantos carbonos ou qual a cadeia que está ali ligada, né? Os aminoácidos nas moléculas proteicas, eles são levoestereoisômeros. O que é esse L aqui? Então, lembra que as cadeias, os carbonos assimétricos, eles promovem um giro para a esquerda, levógiro, ou para a direita, que seriam os destrógeros. No caso dos alfa-aminoácidos, eles são levógeros, porque eles polarizam a luz para a esquerda. A característica ácido-básica dos grupos carboxila e amino, respectivamente, favorecem esse caráter anfótero dos aminoácidos. Então, o que acontece é que esse hidrogênio ele vai ser doado, ele vai formar um ânion, né? Quando ele é ligado aqui no grupo amino, formando uma carga positiva e uma carga negativa no aminoácido. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos sobre efeito indutivo, né, para verificar quem é mais ácido, quem é mais básico, enfim. Aqui na tabelinha tem todos os grupos, né, os grupos, aqui o positivo, né, com carga positiva, que são aqueles que aumentam, que são os elétron repelentes, que aumentam a densidade eletrônica, e aqui os elétron atraentes ou retiradores, que diminuem a densidade eletrônica. Então, eu vou começar aqui no primeiro, pede para indicar qual a substância mais ácida. Vou começar com ácido acético e ácido fórmico, né, o etanóico e o metanóico. A diferença entre os dois é a presença de um radical metil a mais, lembrando que o metil ele é um elétron repelente, então ele aumenta a densidade eletrônica, o que diminui, né, que dificulta, na verdade, a retirada do H+. Então, enfraquece o ácido. Desta forma, no primeiro exemplo aqui, o ácido fórmico, o metanóico, é o mais forte. Depois eu tenho o ácido acético e butírico, é o etanóico e o butanóico, a mesma coisa. A presença do radical orgânico reduz a força ácida porque aumenta a densidade eletrônica, diminuindo, né, dificultando
a retirada do H+. Então, o ácido acético é o mais forte. Agora eu tenho a presença do cloro, né? O acético e o cloro acético. O cloro é um elétron atraente. O elétron atraente, ele diminui a densidade eletrônica, facilitando a retirada do H+. Então, ele aumenta a força ácida. Então, o cloro acético é o ácido mais forte. Depois, na letra D, eu tenho cloro acético e dicloroacético. Bom, dois átomos, dois grupos, né? Elétron atraentes, aumenta ainda mais a força. Então, esse ácido dicloroacético é o mais forte, com certeza. Eu vou deixar esses aqui para vocês fazerem, tá? São semelhantes aos anteriores. E vou fazer o próximo, que é sobre basicidade, tá? Então, agora eu vou verificar a basicidade das substâncias. Eu tenho que lembrar aqui que, ao contrário dos ácidos, lá nos ácidos, a presença de grupos elétron atraentes, lá para os ácidos, esses grupos aqui aumentavam a acidez. Por quê? Porque eles diminuíam a densidade eletrônica sobre o oxigênio, né? Agora, para as bases, a presença dos grupos elétron repelentes aumenta a basicidade. Por quê? Porque sobre o nitrogênio, quanto maior a densidade eletrônica sobre o nitrogênio, mais básica será a substância. Então, eu vou comparar aqui. Letra A, amônia e metilamina. Metilamina é mais básica por quê? Porque tem um grupo elétron repelente, o que aumenta a densidade eletrônica sobre o nitrogênio, facilitando a entrada de H+ ou a doação do par eletrônico. Amônia e fenilamina. Olha só, o anel aromático, ele é uma estrutura muito estável. Ele é um elétron atraente, certo? Então, o benzeno, ele aumenta a acidez e reduz a basicidade. Então, a amônia é mais básica do que a fenilamina, do que a anilina. Agora eu tenho a dimetilamina e a metilamina. Bom, eu tenho dois grupos elétron repelentes. As aminas secundárias são mais básicas do que as aminas primárias. Então, a dimetilamina é mais básica do que a metilamina. Agora eu tenho dimetilamina e trimetilamina. Bom, eu poderia seguir o mesmo raciocínio da anterior, mas a gente não vai seguir esse raciocínio. Por quê? Porque foi comprovado na prática que 3 grupos orgânicos ao redor do nitrogênio dificultam a aproximação do H+, dificultam a retirada de elétrons. Então, quando foi comparado aminas secundárias com terciárias, as secundárias são mais básicas pela questão espacial somente, certo? Não, na prática, as secundárias são mais fortes, são mais básicas do que as terciárias. E agora eu tenho uma etilamina e uma dimetilamina. Secundária sempre é mais forte, é mais básica do que primária, tá? Então, a dimetilamina é mais básica, é mais forte do que a etilamina.